dia, gente. Vamos a mais uma aula de geografia, falando hoje sobre a geografia da infraestrutura, do qual vamos abordar dois temas principais: os meios de transporte e as fontes de energia. Hoje falaremos sobre as principais fontes de energia no Brasil e no mundo. Observamos inicialmente um mapa onde as fotos foram tiradas à noite para apresentar as principais áreas onde ocorre a utilização de energia elétrica no planeta. Podemos observar que a Europa, os Estados Unidos, a região do Japão, China, Coreia do Sul e Índia possuem grande utilização de energia elétrica, pois estão bem iluminadas. Ao mesmo tempo, observamos que vastas regiões do planeta estão sem iluminação, seja pela pouca ocupação humana ou simplesmente por ser áreas onde o desenvolvimento tecnológico na geração e utilização de energia ainda é muito pequeno. De uma maneira geral, onde há maior iluminação, observa-se também um maior desenvolvimento. As fontes de energia são recursos utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia, seja ela movimento ou eletricidade propriamente dita. Esta, por sua vez, é utilizada com o objetivo de propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, como a movimentação de motor elétrico ou a iluminação de algum ambiente. As fontes de energia são um assunto estratégico na geopolítica global, pois o desenvolvimento de um país depende de uma infraestrutura energética capaz de suprir as demandas de sua população e de suas atividades econômicas. Nenhuma empresa se instalaria em um país se não houvesse a garantia desse país de fornecimento adequado e constante de eletricidade, por exemplo. As fontes de energia constituem-se também como uma questão ambiental, pois, a depender das formas de utilização dos diferentes recursos energéticos, graves impactos ambientais podem afetar o meio ambiente. Os países em desenvolvimento e mais pobres, em que o consumo de energia é menor, a expectativa de vida é 30% menor. A mortalidade infantil e o analfabetismo é maior se comparado com os países desenvolvidos. Para comparar os países na relação entre desenvolvimento econômico e social e o uso de energia, utiliza-se as toneladas equivalentes de petróleo por habitante, até per capita. Quando o país ultrapassa a barreira de 1 TEP capita, a condição de desenvolvimento, em geral, começa a melhorar. Nos países ricos, o consumo atinge valores, em geral, acima de 2 TEP capita ou mais. Na União Europeia, por exemplo, é de 3,22 TEP capita. A média mundial é de 1,66 TEP capita. As fontes de energia podem ser classificadas conforme a sua capacidade natural de reposição de seus recursos, ou seja, elas podem ser renováveis ou não renováveis. Exemplo de energia renovável temos a hidroeletricidade, a energia eólica, as energias térmicas, a energia proveniente das florestas. E não renováveis temos o gás natural, petróleo, urânio, carvão mineral. As principais fontes de energia. O petróleo é um hidrocarboneto formado nos mares rasos há milhões e milhões de anos, devido à lenta decomposição do fitoplâncton e do zooplâncton marinhos. As maiores reservas de petróleo são encontradas nas bacias sedimentares, tanto em áreas continentais quanto em áreas marinhas. A exploração econômica do petróleo ocorreu a partir da era moderna, na iluminação de casas e cidades, como matéria-prima nas indústrias de produção de plástico e combustíveis, principalmente a partir da segunda Revolução Industrial. Grande parte do petróleo mundial está no Oriente Médio, onde concentra a maior produção e grandes produtores como a Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.
Outros grandes produtores são Estados Unidos, Rússia, Canadá, Venezuela, Brasil e China. A Venezuela está meio complicada, porque a situação nos últimos anos piorou, tanto que hoje a Venezuela tem as maiores reservas mundiais de petróleo, simplesmente porque não consegue extrair o petróleo na atualidade. Sua indústria petrolífera, ao longo dos anos, sofreu uma decadência tremenda e os embargos norte-americanos prejudicam bastante essa situação. Como o consumo de petróleo no mundo é muito grande, qualquer crise econômica e política em escala global ou em algum país grande produtor pode interferir no preço do produto. Inclusive, com a pandemia do coronavírus e a diminuição da demanda por petróleo, o preço do barril caiu bastante este ano. O carvão mineral é um hidrocarboneto de origem vegetal formado há cerca de 300 milhões de anos. Por meio de uma grande pressão de temperaturas muito elevadas, florestas primitivas foram aos poucos sendo transformadas em carvão mineral. Continua sendo uma das principais fontes de energia do mundo na atualidade, correspondendo a aproximadamente 23% da energia consumida no globo. De acordo com a qualidade da rocha, o carvão é utilizado para a geração de energia ou nas indústrias siderúrgicas. Os maiores consumidores de carvão mineral do mundo são a China, os Estados Unidos, a Índia, o Japão, a África do Sul e a Rússia, especialmente porque esses países têm grandes reservas de carvão. O carvão é o combustível que mais polui e causa o aumento dos gases do efeito estufa. Por mais que as empresas busquem colocar filtros em suas chaminés, ainda assim o carvão mineral é o maior responsável hoje pela poluição da atmosfera, especialmente porque grande parte dos veículos que saem das fábricas hoje tem catalisadores que diminuem em 90% a emissão de gases do efeito estufa. O gás natural é a fonte de energia não renovável considerada mais limpa, então ela emite pequena quantidade de CO2 e outros poluentes se comparado com o carvão e o petróleo. É encontrada geralmente em associação com o petróleo, quando se retira o petróleo, em geral, a mesma fonte também produz gás natural. Os principais produtores mundiais são a Rússia, os Estados Unidos e o Canadá. A matriz energética brasileira. A matriz energética do Brasil baseia-se sobretudo em fontes renováveis, com destaque para a hidroeletricidade e a biomassa. Ou seja, se compararmos o Brasil com a maioria dos países industrializados do mundo, nós estamos muito à frente na produção de energia renovável, evitando em grande medida a poluição do meio ambiente. O petróleo explorado no país, sobretudo em águas oceânicas, tem destaque no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo, na região do pré-sal. A Petrobras, empresa estatal, explora grande parte do petróleo brasileiro. Desenvolveu tecnologia na prospecção de petróleo em águas profundas desde os anos 70 e o Brasil atualmente é o líder mundial nesse tipo de negócio. Nos primeiros anos do século XXI, a produção nacional atingiu 90% da demanda do país. Em 2006, o Brasil tornou-se autossuficiente na produção de petróleo. No entanto, nós continuamos importando petróleo, mas também exportamos por conta das características do petróleo de cada região. Além do uso como combustível, o petróleo é a matéria-prima na produção de plásticos, borracha sintética e asfalto. O uso do gás natural no Brasil quase triplicou nos últimos anos, saltando de 3,7% em 1998 para mais de 10% em 2010. É utilizado como combustível em fábricas e também em veículos. O urânio é utilizado na geração de energia em centrais nucleares. No Brasil, a participação dela é pequena e feita em 2 centrais nucleares localizadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O xisto betuminoso é uma rocha de origem sedimentar que produz um óleo chamado betume, que tem as mesmas propriedades do petróleo e é uma fonte de energia muito utilizada em vários países do mundo, com destaque para os Estados Unidos.
No Brasil, entretanto, sua exploração é inviável por conta dos altos custos de exploração do betume brasileiro. O carvão mineral brasileiro é do tipo hulha, mas por ter alto teor de impurezas é considerado de baixa qualidade. No Brasil, ele é cada vez menos usado. A principal região produtora é Santa Catarina. A hidroeletricidade no Brasil representa 85,4% do total de energia elétrica produzida. Apresenta baixo impacto ambiental e é considerada barata e relativamente farta no Brasil, graças à sua condição de relevo, que é essencialmente planáltico. As principais usinas brasileiras são Itaipu, que durante muitos anos foi a maior usina hidrelétrica do planeta, e Tucuruí. Mas Belo Monte, no Pará, também tem se destacado como uma das principais usinas do país. A energia solar ainda é pouco aproveitada no Brasil, mas o barateamento dos custos de implantação tem ampliado sua utilização doméstica e também por empresas. A energia eólica no Brasil tem capacidade instalada atual de mais de 15 gigawatts, distribuídos por 601 parques eólicos, o equivalente a 9,2% da potência energética instalada no país. O Brasil ocupa a 5ª posição no ranking mundial de produção de energia eólica. Se compararmos os últimos 10 anos, o Brasil ampliou bastante a participação da geração de energia eólica, tanto em escala nacional quanto em escala mundial, graças em grande medida ao barateamento da sua produção. Os principais produtores de energia eólica no Brasil em 2018 eram o Rio Grande do Norte, a Bahia, o Ceará, o Rio Grande do Sul, Piauí, o Pernambuco, Santa Catarina, Maranhão e Paraíba. O biogás é o gás metano utilizado como combustível, principalmente nas fazendas, a partir do aproveitamento de resíduos animais, do cocô do bichinho, viu gente? Utilizado em biodigestores, o que diminui bastante a poluição do meio ambiente também. Os agrocombustíveis, também chamados de biocombustíveis, é uma fonte de energia limpa e sustentável. Sua produção no Brasil está associada a cana-de-açúcar, soja, girassol, mamona, algodão, dentre vários outros produtos. A produção de biocombustíveis no Brasil teve grande incentivo nos anos 1970, com o programa governamental conhecido como Proálcool, como resposta à crise do petróleo de 73, pois o valor do barril havia subido muito. Hoje o país é um dos maiores produtores de etanol do mundo. Outra fonte importante é a utilização do bagaço da cana-de-açúcar. Temos um mapa mostrando os principais produtores de álcool ou etanol no mundo em 2012, com destaque para os Estados Unidos, correspondendo a 46% da produção mundial. O Brasil com 43%, depois temos a China, a Alemanha e o Canadá. E o restante do mundo com apenas 2%. Muito bem, gente, essa foi nossa aula sobre energia no Brasil e no mundo. Até a próxima.